Guimarães é provavelmente a cidade portuguesa com mais história. É considerada a cidade-berço de Portugal por ter sido a capital do condado portucalense que deu origem ao reino. Foi em Guimarães que nasceu Dom Afonso Henriques, que viria a ser o primeiro rei de Portugal depois de ter vencido as forças leais à sua mãe, Dona Teresa, no campo de São Mamede. Em termos de património, é rico e muito vasto, ou não fosse, aliás, o primeiro foral conhecido, datado de 1128. É também em Guimarães que podemos encontrar a Praça de Santiago, onde, de acordo com a tradição, uma imagem da Virgem Santa Maria foi trazida para a zona pelo apóstolo São Tiago e colocada num templo pagão, num largo que passou a chamar-se Praça de Santiago. Praça bastante antiga, referida ao longo do tempo em vários documentos, conserva ainda hoje a traça medieval. Em Guimarães tudo é grandioso, como por exemplo o Paço dos Duques de Bragança, um edifício gótico construído no século XVI e restaurado em 1933. Isto para já não falar do castelo que foi edificado por volta do ano de 960. Guimarães é uma cidade onde todos os cantos e recantos respiram história e convidam à descoberta. Braga é, por excelência, a capital do Minho, região com grandes tradições e dona de uma gastronomia invejável. Cidade de origem milenar, fundada pelos romanos em 27 a.C., é conhecida por ser a cidade dos arcebispos, tendo em conta a forte presença católica visível através das suas 37 igrejas. Que por si só já dão uma ideia da grandeza de património. Como ex-libris, Braga conta ainda com a Casa do Raio, com a sua típica arquitetura barroca. Obviamente que, do ponto de vista turístico, não podemos esquecer a Sé Catedral, que é um magnífico monumento construído sob os estilos gótico, renascentista e barroco.
E naturalmente o Santuário do Bom Jesus, onde pode ver Braga por um canudo. Para lá chegar, podemos apanhar o elevador ou, para os mais corajosos, subir os 17 lanços de escada, magnificamente decorados com impressionantes vasos, estátuas e fontes. Atualmente, Braga é a terceira maior cidade do país, contribuindo para isso o facto de a cidade estar a cerca de 50 km do Porto e dispor da Universidade do Minho, que lhe dá um ar jovem e dinâmico. De resto, Braga é sem dúvida a terra de boa mesa e boa gente, cidade sempre pronta a receber com o carimbo da qualidade. Cidade do Porto. O nome terá surgido da junção de Portos, o nome que lhe foi dado pelos romanos, com Calais, por ali se fazer a passagem por barco do rio. A povoação original é anterior à ocupação romana. Foi o bispo Dom Hugo quem, em 1123, deu carta de foral aos habitantes portucalenses, depois de ter recebido o senhorio através da doação de Dona Teresa. O Porto é rico em história e às suas gentes se deve em grande parte a conquista de Lisboa e expedições portuguesas contra as praças muçulmanas em África. Localizada na margem direita do Rio Douro, a cidade do Porto, nomeadamente o seu centro histórico, recebeu em 1996 a classificação da Unesco como Património Mundial. Uma classificação que se deve em grande parte a um espólio único no país, nomeadamente a Sé, inaugurada ao culto em 1120, o Santuário do Senhor do Bonfim do século XIX e a Ponte de Dona Maria construída por Gustave Eiffel. Outra grande atração é a Ponte de Dom Luís, datada do século XIX, projetada pelo engenheiro Teófilo Seyrick, discípulo de Eiffel, que é o exemplo ainda vivo do melhor que se fez em Portugal da arquitetura e técnicas do ferro. Junto à Foz, não podemos deixar de visitar o Castelo do Queijo, construído depois de 1640, que foi erguido junto a uma rocha que tinha precisamente o formato de uma bola de queijo.
Não se pode falar da cidade do Porto sem falar das caves do vinho do Porto que deram fama à cidade. Incontornável é também a alma dos barcos rabelos, que durante séculos percorriam o Douro desde a Régua, transportando o famoso néctar que hoje é um dos melhores cartões de visita de Portugal no mundo. Cidade de Aveiro. Também conhecida pela Veneza de Portugal, devido aos inúmeros canais que atravessam a cidade, está desde muito cedo ligada à pesca e às salinas. A primeira referência conhecida a Aveiro data de 959 e constava no testamento da condensa Mumadona Dias, no qual eram mencionadas as salinas. A localização geográfica aliada à produção de sal, na época indispensável para a conservação dos alimentos, faziam de Aveiro um importante centro marítimo e comercial. Com as descobertas marítimas, Aveiro desempenhou um papel importante no desenvolvimento económico do país. A cidade recebeu foral em 1515. Em termos de património arquitetónico, o destaque vai para a Igreja do Convento de São Domingos, a Igreja de São Gonçalo, a Igreja das Carmelitas, a Igreja de Santo António, a Igreja do Convento de Jesus, a Capela do Senhor das Barrocas, o Cruzeiro de São Domingos, o Cruzeiro de Nossa Senhora da Alegria e os antigos passos do concelho. A cidade de Aveiro conta ainda com vários edifícios com estilo Arte Nova. No património natural, temos ainda a Ria de Aveiro e as Dunas de São Jacinto, classificadas como reserva natural. Cidade de Coimbra. Pensa-se que foram os celtas a estabelecer o povoamento original. Mais tarde, os romanos construíram fortificações e ergueram Conímbriga, mas há ainda registros da passagem de alanos, suevos, visigodos e também mouros. Por volta do século XVII, passou a sede do bispado conimbricense e acabou por adotar o nome.
Fez parte do Condado Portucalense e tornou-se mesmo no centro do movimento de reconquista cristã. Dom Afonso Henriques fez de Coimbra a capital do reino, tendo aí nascido os reis que lhe seguiram na primeira dinastia. Foi ainda sede de cortes por várias vezes, nomeadamente em 1385, quando o mestre de Avis foi proclamado rei. É em Coimbra que estão sepultados os reis Dom Afonso Henriques e Dom Sancho I, a rainha Dona Isabel, e foi em Coimbra que foi assassinada Dona Inês de Castro. Uma cidade que viu ainda nascer personalidades como o escultor Machado de Castro e os poetas Camilo Peçanha e Eugênio de Castro. Em termos de património, o mais significativo inclui o Mosteiro de Santa Cruz, que ostenta os túmulos de Dom Afonso Henriques e de Dom Sancho I. Não se pode falar em Coimbra sem falar na Universidade, já que foi no Mosteiro de Santa Cruz, em 1131, que foram instalados os primeiros estudos superiores em Portugal. Em 1537, a Universidade, definitivamente instalada, tornou Coimbra um dos principais focos da cultura europeia do século XVII. Coimbra é ainda por excelência a casa-mãe do fado, música tradicional e popular portuguesa. Cidade de Leiria. O nome terá origem em La Eirena, nome medieval de uma santa nascida na região. Existem vestígios da fixação dos romanos, suevos, visigodos e árabes. A construção do castelo, por iniciativa de Dom Afonso Henriques, terá sido iniciada por volta de 1135, após a Reconquista. Em 1142, recebeu o primeiro foral e foi elevada à vila. Por várias vezes, Leiria foi palco das reuniões das cortes. É também em Leiria que podemos deslumbrar a Sé e o Santuário de Nossa Senhora da Encarnação, do século XVI, com fachada barroca e faiança, do século XVII. Mas a história de Leiria perde-se no tempo. Em 1998, foi descoberto nos arredores de Leiria, Vale do Lapedo, o esqueleto de uma criança do Paleolítico Superior.
tudo indica, um rapaz com 4 anos que terá vivido há cerca de 25 mil anos atrás. Esta é, de resto, a primeira sepultura do homem moderno encontrada na Península Ibérica e a primeira criança da época encontrada em toda a Europa. Foi também em Leiria que viveu o escritor Eça de Queiroz, que foi também nomeado administrador do concelho em 1870. Foi na Cova da Iria que Nossa Senhora terá aparecido a 3 jovens pastorinhos em 1917. Aos poucos, o interesse que a aparição despertou foi atraindo fiéis um pouco por todo o lado. Outro ponto obrigatório de visita é o monumento ao Sagrado Coração de Jesus. A Basílica, construída entre 1928 e 1953, é onde se encontram atualmente sepultados Francisco e Jacinta Marto. O santuário é visitado anualmente por milhões de pessoas, com especial incidência nas datas das aparições. O santuário foi também já visitado pelos papas Paulo VI e João Paulo II. A batalha localiza-se a sul da cidade de Leiria, na margem esquerda do rio Lena. Em termos de património, destaca-se, naturalmente, o Mosteiro de Santa Maria da Vitória, também conhecido por Mosteiro da Batalha, que é atualmente considerado património mundial. Quem se desloca à batalha não pode também deixar de visitar a Igreja de Santa Cruz, cujo portal manuelino retrata temas do Renascimento e ostenta mesmo emblemas de Dom Manuel I. Óbidos é uma simpática vila portuguesa, tendo o seu centro histórico no interior das muralhas. Foi libertada do domínio muçulmano por Dom Afonso Henriques em 1148 e pertenceu durante algum tempo à Casa da Rainha. O castelo é obra de Dom Dinis e as muralhas foram mandadas erguer por ordem do rei Dom Fernando. Óbidos obteve foral em 1513 pela mão de Dom Manuel I. No que diz respeito ao património, qualquer visitante sente-se de imediato apaixonado pelo aspecto medieval da vila, que entre muitos encantos revela a sua grandeza através do Castelo das Muralhas, do Convento das Dores e da Igreja de Santa Maria, uma construção renascentista com telas de Josefa de Óbidos e azulejos do século XVII.
ainda para ver as igrejas da Misericórdia de São Pedro, onde se encontra o túmulo de Josefa de Óbidos, e de São João, que apresenta uma impressionante fachada quinhentista. Para os amantes da arquitetura gótica, há a Capela de São Martinho e a não perder também o aqueduto do século XVI. Em termos de património natural, há a Lagoa de Óbidos, bem como todo o litoral atlântico, que constituem elementos fundamentais para quem visita a região. Cidade de Lisboa. Localizada na margem direita do Rio Tejo, a cidade de Lisboa é a capital de Portugal. Lisboa terá sido fundada pelos fenícios no século VIII a.C. Existem também vestígios de construções ibero-púnicas do século III a.C. A região, no entanto, cresceu muito com a ocupação romana. De resto, pode dizer-se que o local onde está Lisboa atraiu sempre os povos, já que por aqui se instalaram alanos, godos, suevos, visigodos e os mouros, que construíram a mais antiga cerca conhecida. Foi conquistada aos mouros em 1147 por Dom Afonso Henriques, a cidade tinha cerca de 100 mil habitantes. Pode não parecer muito, mas Paris, na altura, tinha apenas 5 mil. Lisboa passou a ser a capital do reino em 1255. No século XVI era de resto considerada a cidade mais opulenta da Europa. Ficou praticamente arrasada pelo terremoto de 1 de novembro de 1755, em que morreram cerca de 60 mil dos 250 mil habitantes. No que diz respeito a património, é vasto e grandioso. Inclui 2 monumentos quinhentistas classificados como Património Mundial, a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos, de onde se destacam os claustros e o Pórtico Sul. No esforço de reconstrução distinguiu-se o Marquês de Pombal, que remodelou toda a baixa da cidade. Em Lisboa há muito para ver. Por exemplo, o Castelo de São Jorge, com a muralha medieval, construída no século X e recuperada em 1938, tendo sido residência régia de Dom Dinis até Dom Manuel I.
Do século XIV há o Convento do Carmo, em ruínas desde o terremoto de 1755, e do século XVI os conventos da Graça e da Madre de Deus e ainda a Casa dos Bicos. Outra grande atração da cidade é o Aqueduto das Águas Livres, com mais de 18 km de extensão. Lisboa é uma cidade com um passado aberto ao futuro. É a capital de Portugal e só por isso assume o merecido papel de uma grande cidade europeia, à espera de ser descoberta. O Estoril é uma das mais conhecidas zonas balneares situadas a pequena distância na costa da Baía de Cascais. No Estoril podemos encontrar não só as praias abrigadas, mas também o parque da cidade, dotado de um dos maiores palmares da Europa. No Estoril há ainda para ver os famosos palacetes, que são autênticas joias arquitetónicas, e ainda o casino com os seus jogos de azar e espetáculos que nunca deixam ninguém indiferente. Mesmo ao lado do Estoril, seguindo sempre junto ao mar pela Marginal, temos Cascais, que a poente de Lisboa e a sul de Sintra se ergue com um dos mais bonitos locais para passar férias. Em termos de património, o mais importante inclui a cidadela do século XVII, a Igreja Matriz de Nossa Senhora da Assunção, com tábuas quinhentistas que retratam a vida da Virgem. Há ainda para ver várias fortificações, como a de Santa Marta, Guia, São Brás e São Jorge, entre outras. Mas há também um património natural invejável que assenta em parte no Parque Natural de Sintra-Cascais. Sintra foi habitada desde a Idade da Pedra. A região foi ocupada por romanos e mouros, sendo conquistada logo após a tomada de Lisboa. Recebeu foral de Dom Afonso Henriques em 1154, mas teve também foral novo manuelino em 1514. Foram vários os reis que escolheram Sintra para passar largas temporadas. Foi também em Sintra que foi assinado o tratado conhecido por Convenção de Sintra, que pôs termo à primeira invasão napoleónica. Localizada na vertente norte da Serra de Sintra, a vila é património mundial desde 6 de dezembro de 1995 e conta com vários elementos arquitetónicos significativos, como o Palácio da Vila, edificado entre o reinado de Dom João I e o de Dom Manuel I, e onde Luís de Camões terá feito a leitura dos Lusíadas ao rei Dom Sebastião. Há ainda o Palácio da Pena e de Setiais, o Castelo dos Mouros do século VIII, o Convento dos Capuchos, as igrejas de São Martinho e de Santa Maria, ambas fundadas por Dom Afonso Henriques, entre outras que enchem o olho a qualquer visitante que, sem querer, tropeça em autênticas obras de arte arquitetónicas. Mas há ainda o Parque Natural, que engloba o litoral e a Serra de Sintra. O povoamento de Mafra remonta à Idade da Pedra e à do Bronze. A grande atração de Mafra é, sem margem para dúvidas, o convento. Foi mandado construir por Dom João V no cumprimento de um voto a Deus para lhe conceder filhos. O litoral atlântico constitui o mais belo elemento do património natural de Mafra.
Faro fica localizada na Ria Formosa, a ocidente da cidade de Olhão e a sudeste da cidade de Lolé. A origem de Faro é incerta, mas sabe-se que já era uma povoação de grande importância no tempo da ocupação romana. Foi conquistada aos mouros em 1249 por Afonso III, que lhe deu foral e que mandou reedificar as muralhas sobre os restos das fortificações romanas e árabes. Por várias vezes sofreu graves destruições. Em 1596 foi invadida por tropas inglesas e sofreu também com os terremotos em 1722 e 1755. Quem visita Faro fica quase que por encanto apaixonado pelo património natural, como sejam as magníficas praias e o Parque Natural da Ria Formosa, que juntos fazem de Faro e do Algarve em geral um dos mais atraentes destinos turísticos. Mas há também muito património arquitetónico para visitar, como, por exemplo, as ruínas das muralhas e do castelo, onde são visíveis vestígios de construções anteriores, romanas e árabes, e ainda a Sé Catedral, que provavelmente terá sido edificada no local onde existiu uma mesquita árabe datada do século IV.